Como eu falei pra vocês, gente, é uma receita muito simples, então são poucos ingredientes mesmo e assim rende demais esse pão, fica super fofinho e todo mundo consegue fazer ele em casa, certo? Então aqui dentro dessa tigela bem grande, eu começo com o fermento, que aqui eu estou utilizando um sachê de 10 gramas de fermento instantâneo biológico seco. Coloquei aqui o fermento, eu venho então com o açúcar, que são 3 colheres de sopa. Aqui, gente, é o açúcar cristal. Agora eu adiciono uma unidade de ovo. E venho então com a gordura, que aqui eu estou utilizando 3 colheres bem cheias de manteiga derretida. Quem quiser estar utilizando azeite, óleo, pode ficar à vontade também. Aqui eu dou uma misturadinha, por enquanto não coloca sal, certo? Só o açúcar, o fermento e a manteiga, igual vocês viram aqui, junto com o ovo. Misturou, ó, como para vocês verem como é fácil, gente. Já vamos colocar o leite, que são 500 ml. Deu uma leve derramada aqui, mas não vale nada, né? Mistura novamente, ó. E nós já vamos começar a adicionar a farinha de trigo. É basicamente só isso, gente. Dá vontade até assim, dar um sorriso bem grande, né? Porque é uma receita fácil assim, super gostosa. A gente fica bem feliz mesmo. Então, a farinha de trigo que eu estou utilizando é a tradicional sem o fermento. E aqui eu tenho aproximadamente 800 gramas de farinha. Mas eu vou colocar a metade. Sempre, gente, quando vocês forem fazer pão, adiciona a farinha de trigo aos poucos. E vai mexendo bem. Essa massa, ela fica pegajosa, ela não é uma massa de você estar sovando com as mãos. Então, é super importante que você misture bem para ela ficar bem perfeita. Aqui eu vou continuar adicionando a farinha até atingir o ponto. E aí eu mostro para vocês o ponto de pertinho, certo? Por que é importante colocar a farinha de trigo aos poucos? Porque vai depender, gente, da umidade, depende também do tamanho do ovo que você utilizou na receita. Então é super importante que você coloque aos poucos até dar o ponto da massa, que como eu falei, eu mostro pra vocês de pertinho aqui. Aqui, gente, ó, já atingiu o ponto da massa. Olha que massa linda que ela fica, certo? Mas como eu falei, é o tipo de massa que não dá para trabalhar sovando com a mão, ó, porque ela é pegajosa mesmo. Aí aqui eu não utilizei os 800 gramas de farinha, não. Eu utilizei 700 gramas. Por isso que eu disse que é importante colocar a farinha aos poucos. Nesse ponto aqui da massa, eu vou estar colocando uma pitada boa de sal. Uma colherzinha de café, digamos, tá? Colocou o sal, vamos mexer novamente. E aí você pode trabalhar com a colher, gente, essa massa, 5 minutinhos, só para ela ficar bem lisinha, sabe? Não ficar nem um pouquinho empelotada, nem um gruminho sem estar dissolvido. Então vai, ó, trabalhando igual eu estou fazendo aqui por 5 minutinhos. Coisa simples demais de se fazer. Aqui, gente, eu já terminei de trabalhar. Olha só que massa linda e elástica que tá, né? Nesse ponto aqui, nós vamos retirar a colher. E vamos estar colocando um paninho, um guardanapo em cima e vamos deixar essa massa descansando por uns 40, 45 minutinhos até ela crescer bem. Essa quantidade de tempo, ela varia um pouco. Pode ser que aí na sua casa chegue 1 hora. Por quê, gente? Esse pão vai crescer no local mais quentinho aí da sua casa. Se você morar numa região fria, eu aconselho que você coloque esse recipiente com a massa dentro do forno da sua casa com ele desligado, porque daí fica quentinho e a sua massa consegue crescer nesse intervalo de tempo, de 1 hora. Então vou esperar ela dobrar de tamanho e já já eu volto pra gente continuar. Gente, se passaram aqui 45 minutos e olha só o tamanho que tá. Enorme, né? Chega a estar transbordando literalmente daqui. O que é que nós vamos fazer agora? Eu untei já algumas formas, certo? Então nós vamos estar passando essa massa com auxílio de 2 colheres para dentro das formas. Essa forma eu coloquei um pouquinho de manteiga e polvilhei farinha de trigo. Aí para facilitar o processo, você molha a sua colher no óleo ou então no azeite para não grudar. Aí eu vou fazer isso com 2 colheres, nós vamos precisar de 2. Já untei essa, agora eu unto a outra também. Só isso. Aí aqui, ó, depois com as 2 colheres já no ponto, vocês vêm pegando pedaços da massa. Tá vendo, ó? Sem segredo nenhum, gente. Receita mais fácil do que essa de pão
Tô caçando, viu? Quando começar a grudar, molha de novo. E faz o mesmo processo. Aí aqui, ó, como vocês estão vendo, eu tô formando uma caminha de massa de pão, ó, pra ficar até mais ou menos a metade. Não precisa ir até lá em cima não, certo, gente? Porque cresce. Então, ó, colocou até a metade, reserva essa forma aqui no caso, e vamos fazer o mesmo processo com outra. Vou untar aqui, ó, e vamos lá. Até finalizar essa massa. Como eu falei, é uma massa muito boa. Então, ó, vai colocando massa aí, enquanto as formas couberem. Depois de dispor toda a massa, pessoal, é só vocês estarem pincelando um pouquinho de gema, certo? Aí essa gema aqui que está dentro desse recipiente foi com o restantezinho do óleo que sobrou, né, que a gente estava untando as colheres. Aí o que sobrou, já coloquei a gema, misturei e estou pincelando aqui. Terminamos a receita, viu? Agora é só levar essas duas formas, ó, que vai ser pão até a superfície, e vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos. Assim que ele crescer bem e ficar dourado, é porque já está pronto. Vou levar para assar e já já eu volto para mostrar o resultado. Então, gente, ó, retirei os pães. Eu peguei esse daqui para mostrar a vocês, ó. Olha a maciez disso daqui. Estão vendo? Ainda tá quentinho, ó. Simplesmente perfeita essa massa. Aí, para deixar ainda melhor esse pão, vamos pincelar uma manteiguinha aqui por cima, que vai agregar bastante para essa maciez permanecer e também para deixar esse pão bem brilhoso, bem suculento. Olha isso. Aí eu vou fazer esse processo pelos dois pães, tá? Tanto por esse daqui, como também o que a gente fez na forma redonda. Olha isso, gente, que coisa mais linda e impecável que tá. Isso daqui para você tomar o café da manhã ou então de tarde, fazer um lanche, é perfeito. Como eu falei para vocês, ó, esse pão ele é extremamente macio. Aqui eu vou cortar uma fatia juntinho com vocês, ó. E olha isso aqui, gente. Deixa eu levar aqui para vocês terem noção do quanto esse pão ele é macio.